O que é que o professor precisa saber para ganhar dinheiro aqui no digital? A primeira coisa, tá, é entender o que é que vende e não desperdiçar tempo com coisas que não vende. Eu vou explicar melhor isso aqui. Por exemplo, o que é não vender? Muitos professores não têm noção disso, mas não vender, por exemplo, é montar uma estrutura. Quando você começa a montar uma estrutura de vendas, aquele botão de compra, né, e-mail marketing, automação, oferta, lançamento, página de vendas, toda essa estrutura que o marketing digital ensina, ele não é feito para vender. Ele é feito para escalar, para você vender mais. E se o professor não sabe vender, não adianta montar a estrutura, tá? Ele não vai conseguir vender. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Então, o que é vender, então? É aprender um processo de vendas. É aprender um caminho que vai desde a descoberta de potencial cliente, né, de um lead, até a compra. É sobre isso que eu vou explicar daqui a pouco melhor para vocês, tá certo? Eu vou fazer uma analogia aqui para você entender melhor, tá? A diferença entre estrutura de venda e processo de venda. Essa imagem você vai conseguir entender bem porque eu vou fazer uma analogia com você entre processo de aprendizagem e estrutura de aprendizagem. Olha comigo aqui essa imagem, vou tentar um zoom nela maior para vocês verem, ó. Aqui tem um professor, tá? Ensinando os seus alunos sem nenhuma estrutura de aprendizagem. Aqui já é um professor ensinando os seus alunos também, mas com um monte de estrutura de aprendizagem. Aqui tem livros, tem notebook, tem tablet, tem câmera, tem quadro. Mas a minha pergunta é, para eu gerar aprendizado, eu preciso da estrutura? Não, eu preciso de conhecimento, provavelmente os dois professores têm, eu preciso da atenção dos alunos. Se o cara que estiver do outro lado estiver te tirando atenção, você consegue gerar aprendizado. E eu preciso que o aluno queira aprender, tá? Isso aqui eu consigo gerar aprendizado. Então percebe a diferença entre o processo de aprendizagem e a estrutura de aprendizagem? Então o processo é o caminho para gerar um resultado, a estrutura é o veículo para percorrer esse caminho. Então, por exemplo, para eu gerar a venda é o caminho até a venda. Estrutura é o que eu posso usar para vender mais. E é importante vocês entenderem isso, tá? Eu vou até fazer uma provocação aqui para vocês. Se vocês fossem aprender a cozinhar uma feijoada, o que é que você faria primeiro? Montaria uma estrutura para fazer a feijoada ou aprenderia a fazer a feijoada primeiro? O que é montar a estrutura? Você alugar, por exemplo, um ponto comercial, forno industrial, montar uma cozinha completa, contratar garçons, abrir um restaurante para aprender a fazer uma feijoada? Não, né? O que é que você ia fazer provavelmente? Você ia escolher um caminho, uma receita provavelmente, ia testar esse caminho usando coisas que tem em casa mesmo. Você não ia comprar nada novo, você usa na sua cozinha. Se não ficar bom, você vai fazer novamente, você vai ajustar, até ficar bom. E quando ficar bom, o que você faz? Você vai chamar seus amigos para sua casa. As pessoas vão gostar tanto, vão começar até a comentar de você. Você vai começar a vender mais. Não vai dar mais conta dos pedidos, aí sim você começa a pensar em uma estrutura, um negócio para escalar o que você está vendendo, para você ganhar mais. Aqui você começa a pensar na estrutura de vendas. Mas sabe qual é o problema? É que o professor acha que para ele vender, basta dominar a sua disciplina que é suficiente. Que vender é só montar uma estrutura de vendas, mas não é. Bora fazer uma experiência mental aqui para vocês verem. Ó. Imagine que esse padeiro, o melhor padeiro do planeta. Se esse padeiro montar uma padaria, é certeza que essa padaria vai dar certo? Vai ter sucesso? Não, né? Porque fazer o pão e vender um pão, montar um negócio, exige habilidades completamente diferentes. Então essa padaria aqui, por exemplo, esse cara tá passando sufoco, mesmo fazendo o melhor pão da sua cidade. Deu pra entender a ideia? Eu conheço professores que são os melhores padeiros da sua área, mas não sabem vender o que ensina. Então essa história de fazer anúncio, mandar pra página de vendas, caprichar na copy, na oferta, colocar um botão, né, no CTA, você vai vender e ficar milionário enquanto você tá dormindo, sem fazer nada. Não é bem assim que as coisas acontecem, a realidade é bem diferente. Então, Alessandro, qual é a solução? Aprender a vender o seu conhecimento, ou seja, aprender um caminho, um processo de vendas. Bora entender melhor isso aqui? A primeira coisa, o primeiro desafio que você vai ter é interpretar a sua audiência, é entender o que eles realmente querem comprar. Nem todo professor consegue entender isso, tá? Vou trazer um exemplo prático aqui para vocês, para um professor de matemática. O que é que esse professor acha que o aluno realmente quer comprar? É um erro de muitos. O professor de matemática acha que o aluno quer um curso completo, cheio de aulas, aulas densas, né, aprofundadas. Mas será que o aluno quer realmente isso? Porque essas aulas densas e aprofundadas já tem de graça no YouTube bem feito. Eu desafio você a encontrar uma aula no seu nicho que já não tenha feito e bem feito no YouTube e nas redes sociais. Sem falar que as IAs estão resolvendo até questões e não demora muito para ter um índice de acerto próximo de 100%, tá? Eu já vi acontecer isso aqui no xadrez e vai acontecer também aqui com a gente. E o aluno não quer só conteúdo, informação, ele já acha isso de graça. Então o que é que o aluno quer então, sabe? O aluno quer, nesse caso específico, né, um caminho seguro para tirar 900 mais em matemática no Enem, estudando só o necessário. Quer saber o que mais cai, não quer perder tempo estudando o que não cai, quer organizar os seus estudos, saber o que priorizar, revisar, saber como revisar, estratégia de prova, não perder pontos em pegadinha, saber qual questão resolver primeiro no dia da prova, até mesmo o que fazer quando tiver em dúvida entre duas alternativas. Enfim, antes de criar qualquer produto, o professor precisa entender o que seus alunos realmente querem comprar, porque é muito comum o professor querer vender o que ele gosta de ensinar sem se preocupar com o que os alunos realmente querem comprar. E no processo de compra e venda, gente, que decide o que será vendido é o comprador, a demanda, não é o professor. Resumindo, tá? O aluno quer comprar de você uma vantagem competitiva. Pode até parecer a mesma coisa ensinar a função do primeiro grau para o Enem ou para o colégio, mas não é, tá? Sabe por quê? Ó, no colégio você vai ensinar a função do primeiro grau e trabalhar as habilidades e competências necessárias de acordo com a BNCC. No Enem não, cara. No Enem você vai mostrar como é que o Enem vai cobrar na prova, as pegadinhas mais comuns de função do primeiro grau,
os gráficos mais usados quando o assunto é função do primeiro grau, e por aí vai. Ele quer um mapa da prova, ele quer entender como é que o Enem cobra a função do primeiro grau. Deu para entender o que eu tô falando sobre interpretar? E depois que eu interpreto minha audiência, o que é que eu faço? Depois você aprendeu a interpretar a sua audiência e entendeu o que eles realmente querem comprar, o próximo passo é criar uma solução atrativa, tá? O que é isso? Resolver um problema que o aluno realmente tem, ou gerar um resultado que ele realmente deseja. E um produto que vende tem uma cara bem parecida, tá? Ele tem um caminho seguro, ele faz o aluno economizar tempo, economizar energia, o aluno não quer desperdiçar seu tempo, ele não quer cometer erros que ele cometeria sozinho. Então qualquer produto aqui vende sem entregar esses 3 passos. Depois tente atrair potenciais clientes, tá? O que é potencial cliente? Aquele cara que precisa de você. Não é quem gosta da sua disciplina, é quem precisa tirar 800 mais de matemática, quem precisa tirar 900 mais de matemática. Quem gosta da sua disciplina não compra, gente. Quem é que pode investir em você? Isso aqui é um negócio. Quando você coloca um preço no seu produto, algumas pessoas podem comprar, outras não. Quem é que pode investir em você? Quem é que tem urgência? No caso de matemática pro Enem, está no meio do ano agora. Quem é que precisa desse resultado? O cara que quer medicina e tá vendo seus colegas, por exemplo, tirando 800 mais e ele ainda não tá tirando, tirando 900 mais e ele ainda não tá. Esse cara precisa de um produto que destrave ele e faça ele avançar. Aprender a atrair potenciais clientes, qual é o próximo passo? Tá? Aprender a gerar confiança e desejo em você e no seu produto. O aluno sempre vai comprar primeiro o professor para depois comprar do professor. Isso é comunicação. Por isso você precisa mostrar nas suas redes sociais que você sabe gerar o resultado que promete. Não é mostrar que você sabe, tá? Isso é um erro muito comum. O professor mostra que tem muito conhecimento, tem uma boa didática e acha que vai vender assim. Não vai, tá? Você só vai gerar admiração por você, mas o aluno vai acabar comprando de professor que sabe muito menos do que você, mas deixar claro que sabe gerar o resultado que ele deseja. É por isso que o pessoal de medicina vende muito mais do que professores doutores aqui no digital. Outra coisa importante é mostrar que você tem um mecanismo único. O que é isso, gente? Mostre porque a maneira que o aluno está estudando, tentando, né? Pode atrasar ou dificultar para ele ter o resultado que ele deseja. E mostre porque a maneira que você trabalha no seu programa, no seu método, acelera esse resultado. Deixe claro esse diferencial. Outra coisa que você vai precisar fazer é mostrar que esse aluno com você vai conseguir avançar e destravar. Esse aluno está frustrado, está cansado, já comprou aula particular, já fez cursinho, já comprou livro, já estudou com vídeo no YouTube e não avança. Porque com você eu vou conseguir avançar. Então gere recompensa no seu Instagram, nas suas redes sociais. Resolva pequenos problemas, gere pequenos avanços. Isso vai gerar a sensação que com você ele consegue avançar. Para transformar um desejo em vendas, a pessoa precisa vender ideias, tá? O professor é um péssimo vendedor de curso, mas um excelente vendedor de ideias. Ninguém vende ideias melhor do que um professor, tá? Então vende ideias aqui nas redes sociais. Por que uma vantagem ser seu aluno? Qual o problema e frustração que eu vou deixar de ter sendo seu aluno, tendo acesso ao seu programa? Quais os resultados que eu vou conseguir ter com o seu programa? Qual o perigo de continuar sozinho nessa jornada sem você? Enfim, venda ideias. E se você gostou dessa aula e quer um resumo completo, digita aqui na descrição material que eu te envio no direct, um resumo completo dessa aula. Mas se você está travado aqui no seu projeto, cansado de rasgar dinheiro, perdido sem saber mais o que fazer para fazer o seu negócio girar, digita diagnóstico aqui que meu time vai entrar em contato com você, vai fazer 5 perguntinhas e se eles sentirem que eu posso realmente ajudar, ele vai te dar uma conversa comigo. Mas eu tenho poucos horários, tá? Não consigo atender todo mundo, então se você tiver interesse, digita aqui, ó, diagnóstico ou me manda um direct que eu te respondo. Então só para fechar essa aula, o professor vai conseguir ganhar dinheiro digital se ele entender que sua audiência realmente quer comprar, criar uma solução atrativa, atrair quem precisa dele, gerar confiança e desejo nele no seu produto e vender suas ideias. Assim a venda acontece de forma muito mais natural, tá certo? Pegou? Já salva essa aula.